Boa noite a todos. Está desligado. Toca aí. É só o papai mesmo, né? Ok. Né, Marina? Papai faz falta, né? Tudo bem. Boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí questionando a ausência de alguns companheiros, mas sabemos que também a maioria está gripado, né, dona Neuza? Não sei que gripe é essa da atualidade, que fica tanto tempo, ela vai e volta, né? Então temos que ter compreensão e respeitar aí a decisão de cada um, né, de se cuidar. Outro motivo também é essas festanças todas, né? Amanhã mesmo nós teremos uma festa aqui. Pode convidar, dona Neuza? Então é a festa da evangelização infantil. Nós, graças a Deus, estamos aí com um grande número de crianças frequentando. Também com todo o patrocínio que tem, que a dona Neuza providenciou até micro-ônibus para buscar em casa, para retornar para casa. Então é uma maravilha, né? Então é difícil eles fugirem. Então todos comparecem. E amanhã nós esperamos aí às 14 horas. Todos que puderem vir, comparecer, ajudar também, que é uma grande tarefa, né? Dá mais uma festa, então a criançada dá um pouco de trabalho. Quem puder vir, será bem-vindo aqui na nossa casa. É na parte de baixo aqui, né? Onde tem a escola de evangelização. E tenho certeza que vai ter bastante coisa muito gostosa para comer. E as crianças também vão se divertir muito. Então que Jesus abençoe, né? Mais esse evento que é de grande importância. A dona Neuza está colocando assim todas as cartadas, porque ela está muito preocupada com o futuro da nossa casa. Que a idade do jovem, eles fogem muito, não é, doutor William? Então acho que toda a casa está passando assim por essa dificuldade, que o jovem está cuidando de outros afazeres. Então vamos investir na criançada, né? Então vem também junto os juvenis. Eles acabam comparecendo e estão aí sendo evangelizados. Então nós pedimos toda a vibração positiva para a nossa querida Silvana, que é evangelizadora, né? E ela também tem alguns desafios, né, que ela enfrenta com problemas de pulmão, não é? Então ela também tem que se tratar. E tem as outras colegas também que vêm. Então nós pedimos a Deus, a Jesus, que sejam abençoadas, amanhã principalmente, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, que o tempo urge, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Bem, agora nós teremos aí a grata satisfação de apresentar o Dr. William Delgado, que ele deixou seus afazeres lá na outra casa, que é de um grande trabalho também, que ele é do Chico Xavier. Ele é o dirigente lá do centro e ainda arrumou um tempo para vir aqui, trazer esse presente para nós. Eu acho que ele veio ensinar para nós hoje a arte de viver. Olha lá o título: Desafios da Vida segundo o Espiritismo. Então nós estamos precisando aprender um pouco, viu? Para viver bem, alegres, felizes, né? Uma vida bastante saudável para todos nós. Então seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui de novo, né, nessa casa, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, né? E
As casas espíritas, eu acho que elas têm uma característica bem peculiar, que na verdade todas as casas, por mais que elas sejam diferentes, né, umas das outras, né, elas congregam a mesma ideia, né, a mesma coisa. Então elas carregam a mesma egrégora, né? Então quando a gente vai a uma outra casa espírita, podem perceber quando vocês vão num outro centro, tal, tudo, né? A gente se sente abrigado, né? Porque na verdade quem abriga a gente não é a casa local, né? Mas é realmente a egrégora espírita, né? Que é o objetivo comum que todos nós temos, né? E isso dos jovens, né? Realmente estarem um pouquinho distante ainda, né? Dos centros espíritas ou da doutrina, né? Isso é muito comum, porque na verdade a vida, ela oferece muitas coisas lá fora, e a gente precisa começar a cultivar esse sentimento de estar ligado à espiritualidade, independente da religião, né? Mas lá nos nossos lares, né? Através dos nossos exemplos, né? Fazer as nossas orações mesmo, tá? Porque é através desses exemplos que nós vamos passar isso para os filhos, né? Então, não adianta eu querer, por exemplo, né, que o meu filho tenha algum sentimento de espiritualidade se eu não faço absolutamente nada, né? Então eu preciso realmente fazer alguma coisa. O nosso lar, ele é o local de treinamento de almas, né, de espíritos. Todos nós que estamos reunidos no mesmo lugar temos um objetivo comum, de aprender alguma coisa e trabalhar isso em relação a nós mesmos, né? Sempre a gente tem a ideia que o outro é que precisa mudar, né? A gente sempre carrega isso, meu filho é isso, o outro é aquilo, né? A irmã é desse jeito, eu queria que fosse desse. Então a gente sempre coloca a expectativa nossa de mudança no outro e não coloca em nós mesmos. E na verdade o principal objetivo é a nossa mudança, a nossa transformação, né? O nosso meio de encarar a vida de uma forma diferente, né? Mas eu acho que isso vem um pouco de cada um mesmo, né? Do espírito, né? Que está vindo com toda uma programação reencarnatória, e ele se depara com os desafios da vida, e ele vai ter que driblar aquilo para se manter na linha, né? Manter ali na caminhada dele, ou no que ele realmente precisa fazer, né? E eu lembro assim que, para mim, essa questão da espiritualidade, acho que sempre foi um marco assim bem forte na minha vida. Desde pequeno, né? Eu sempre quis buscar a espiritualidade, né? Então as pessoas vinham para mim, eu era pequeno, eu lembro disso, mas as pessoas vinham para pedir oração, alguma coisa, eu não sabia como que fazer, então eu desenhava aquilo que eu pensava para a pessoa, o que eu queria, tal, tudo, né? E era uma forma de estar trabalhando mentalmente, né, naquilo, né? Mas a gente vai se descobrindo então, enquanto a nossa caminhada vai acontecendo aí ao redor da vida. E não tem tempo. Uns começam um pouco antes, outros começam um pouco depois, né? Mas sempre é tempo da gente despertar para que a gente enfrente realmente os desafios aí da nossa vida. A nossa vida coloca um monte de oportunidades para a gente, né? Boas e ruins, e nós é que vamos optar por aquilo que nós vamos fazer, ou qual a caminhada que nós vamos seguir, né? E assim, gente, não é fácil, é bem difícil. Imagina assim, um jovem, né, com todas as coisas que ele tem ali fora para oferecer para ele, né? E de repente ele tem que se manter reto ali, né? Se manter firme dentro daquele propósito que ele tem, daquilo que ele aprendeu na vida dele, né? Com os pais ou com os amigos, né? Eu lembro da época de adolescente, né? Por volta ali dos 16, 17 anos, que a gente ia para o colégio técnico, e vários amigos, né? Usavam drogas, né? Ofereciam para a gente, né? Mas assim, eu nunca tive interesse nem de ver como que era, não fazia parte de mim, então não tinha interesse de conhecer. Na verdade eu conheci a maconha, a cocaína, essas coisas todas, depois de um curso que eu fiz depois de formado na polícia, né? Agora, aí há pouco tempo, que realmente não fazia parte. Na faculdade a gente tinha as festas, né? Ia para as festas, tal,
E o pessoal usava droga do nosso lado ali, né? Mas tudo bem, cada um na sua, né? E eu nunca tive interesse. E quando meu filho foi para a faculdade, né? A gente sempre tem aquele medo, né? De pai ali, o que vai acontecer e tal. Então eu falei com ele, conversei com ele, falei assim: olha, lá vai ter um monte de coisas, vai ter drogas, né? Vão ter outras coisas. Então é assim, se vierem te oferecer e você achar que tem vontade, que quer experimentar, você experimenta. Se você achar que não, você não vai falar assim, agora não. Você vai falar, eu não quero. Porque o agora não dá oportunidade de vir te oferecer de novo, né? E aí as tentações da vida, né, começam a incutir ali, né? E de repente, às vezes a gente não está numa época, né, um período da nossa vida muito bem equilibrado, e de repente a gente acaba enveredando por isso. Então nós precisamos cultivar a opinião que nós temos, né? Não, eu não quero, não faz parte de mim, o outro já nem vem mais te procurar, né? Então nós não precisamos ter medo disso, nós só precisamos ensinar. E esse ensinar é através do nosso exemplo. Ele não acontece como na escola, nos livros, né? Onde nós vamos ler lá os livros, tal, tudo. Não, esse aprendizado, ele é na prática, é ali no dia a dia, com a convivência familiar, com a convivência com as pessoas, né? É ali que está o exemplo para que aquela pessoa possa seguir o caminho certo ou não, né? E aí vem uma grande responsabilidade, né? Porque nós somos os responsáveis por isso. Nós somos os tutores daquela vida, né? Então, de repente, a gente fala assim: mas eu fiz tudo certo, né? Por que deu errado? Será que eu fiz tudo certo mesmo? Ou será que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance? Então, quando eu me preocupo com a vida do outro, eu me perco naquilo que eu preciso fazer. Mas quando eu olho para mim mesmo e me preocupo com a minha vida, com a minha mudança, com a minha transformação, tenha certeza que eu estou fazendo certo. Porque se eu estiver tentando mudar o meu eu, né, os meus pensamentos, eu vou estar transmitindo isso através do meu exemplo para aqueles que estão ao meu redor. Então a coisa, ela flui mais fácil. E por isso que eu escolhi hoje falar um pouquinho desses desafios da vida segundo o Espiritismo, né? Porque os desafios da vida, ele pode ser encarado de variadas formas, né? Através da parte matéria mesmo, e aí tem coisas muito interessantes para a gente ver, e também da parte espiritual. O que é que eu estou querendo levar para mim? O que é que eu estou querendo plantar aqui dentro? Eu estou querendo plantar uma coisa matéria, né? Que é facilmente, né, esvaecida ao sopro de um vento mais forte, ou eu estou querendo construir uma base sólida, né, uma base pautada dentro daquilo que segue os princípios dos bons costumes aí, né? O que é que eu estou querendo construir para mim? Então, quando a gente está passando pelas nossas vidas, nós temos todos esses desafios aí durante a nossa caminhada, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, e elas não são por acaso. Então, de repente, a gente ouve falar, né? Ah, mas eu não pedi para nascer aqui, né? Não pedi para nascer com esse pai, essa mãe, ou nessa família, e pediu sim, né? Nós temos todo um planejamento reencarnatório lá, antes de vir para cá, né? E somos amparados por uma espiritualidade que nos acompanha para que a gente consiga realizar aquilo que nós traçamos de objetivo na nossa vida. Mas a gente pode realmente, às vezes, se perder, né? Distorcer esse nosso caminho por uma ilusão mental que a gente carrega. E essa ilusão é muito fácil, gente, é facílimo, né? Por exemplo, você está lá trabalhando no seu dia a dia, tentando ganhar o seu pão do dia a dia, trabalhando honestamente e tal, tudo. E aí de repente você vê uma pessoa que tem tudo ali, né? Um monte de coisas materiais, tal, tudo, e de repente os seus olhos crescem em relação a isso. E a gente já começa isso desde lá de pequeno, né? Eu estou dando um exemplo, né? Que é assim, por exemplo, a criança, quando ela nasce ali, qual que é o sentimento, ou o que ela precisa ali nos primeiros momentos da vida dela, né, e o caminhar da vida dela? Ela precisa de aquecimento, né, precisa cuidar dela do frio, e ela precisa de comida, alimento, né? É isso só que ela precisa.
Mas aí, ao passar do tempo ali, aquela criança que está engatinhando e tal, de repente ela vê que o outro amiguinho está com uma chupeta ali colorida, que é diferente da dele. E aí ele se interessa por aquela chupeta, né? E ele quer aquela chupeta. E aí nós estamos despertando o interesse pela coisa que é do outro, não a minha. Então olha como começa lá cedo atrás, né? E aí a gente não se dá conta disso. Os pais também não se dão conta disso. De repente que oferece, né? E não ensina que cada um tem o seu, né? E a gente vai se envolvendo com as ilusões da vida, querendo cada vez mais. Aquele carro bonito, né, que lançou do ano, tal, que você fala, nossa, eu preciso daquele carro. Aí você se mata de trabalhar lá para conseguir aquele carro, né? Dá 3 voltas lá, né? E aí de repente você viu um outro que acabou de lançar. E agora o meu interesse vai para aquele, né? E aí o que eu estou fazendo? Vivendo em função da matéria aqui, né? E deixando que as coisas do Espírito que alimentam a minha alma passem pela minha vida. Nós vamos nos envolvendo por isso, e é muito fácil a gente se envolver com isso, né? De repente a gente não percebe, mas nós estamos tão envolvidos com aquilo, né? Que aí a gente começa a ter ações diferentes, ações que começam a conturbar o nosso caminhar espiritual. Então é importante a gente entender qual é o fio da meada para eu seguir aqui, né? A gente vem em busca de tantas coisas, né? E pensamos assim, qual que é a minha missão aqui nessa terra? Quando eu era menor, eu sempre pensava nisso, né? Ia num lugar, principalmente quando tinha orientação com pessoas, né? Ou quando você ia tomar um passe e tal, eu sempre perguntava, né, para os espíritos, eu queria saber qual que é a minha missão aqui, né? Qual que é a minha missão? Eu sempre pensava nisso, né? E aí a gente vai criando essa missão de uma forma tão grande que parece que ela não é transponível, a gente não vai conseguir chegar naquela missão, porque nós imaginamos tudo muito fora de nós mesmos, né? Mas a nossa verdadeira missão aqui é conosco mesmo, é a gente olhar para dentro de nós mesmos, rever os nossos princípios, aquilo que está certo e o que precisa ser mudado, e trabalhar em cima daquilo, se dando conta que o outro não é responsável pela minha vida, só eu mesmo. E eu também não sou responsável pela vida do outro, mas que através do meu exemplo, através do meu caminhar, eu posso sim direcionar a vida do outro para que ela possa ser mais agradável e possa realmente render alguns frutos da questão espiritual, se envolver com essa espiritualidade, né? E isso é muito agradável, né? E faz com que o nosso coração realmente se sinta em paz, né? Quando a gente está vivendo simplesmente em função da matéria, nós somos desviados do nosso verdadeiro objetivo, que é cultivar esse Cristo interno dentro de cada um de nós. E aí a gente se perde, né? Então, viver aqui na Terra é muito fácil. Nós só precisamos ter a consciência do que é que nós estamos buscando. Não está errado a gente buscar coisas materiais, mas nós precisamos ter o equilíbrio disso, né? Da mesma forma que eu busco só o lado espiritual, eu também fico uma pessoa chata, não convivo com ninguém, né? Eu preciso ter o equilíbrio, saber o que é importante para a minha vida no sentido material e espiritual, né? Eu também não consigo ser 100% espiritual, até porque eu não conseguiria, por exemplo, dar o sustento para minha família, auxiliar para que eles possam estudar, né? Então eu preciso sim do material, todos nós precisamos, mas nós não podemos deixar que essa vida material dirija a nossa vida verdadeira, né? Tem que haver um equilíbrio. Por isso que eu escolhi então esse tema, os desafios aí da vida, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele coloca assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Esse trecho pequeno do Evangelho traz tantas mensagens para a gente, né? Quando ele coloca para a gente, ó,
que a nossa fé, ela realmente está dentro de nós e ela manifesta o destino que nós vamos ter. Ela conduz o nosso destino ao longo da nossa vida. E ali essas faculdades que nós temos, elas são abrigadas dentro do nosso ser. Cada um tem um dom ou uma faculdade dentro de si. Mas o que é essa faculdade? A faculdade de agradecer, de se relacionar bem com o outro, né, de amar o outro, de interagir, de ter boa vontade. Então são várias habilidades que nós temos dentro de nós e que normalmente estão adormecidas. Nós precisamos despertar essas faculdades para que elas se manifestem na nossa vida e a nossa vida se torne aquilo que nós viemos buscar, um caminhar de progredir aqui dentro, um progredir infinito, né? Então, quando a gente se dá conta disso tudo, nós fazemos germinar e crescer essas faculdades dentro de nós mesmos. Através do quê? A vontade. A vontade é realmente assim, a chave que vira para que a gente queira realmente conquistar cada vez mais a nossa espiritualidade. Quando eu me acho desprovido da vontade, as coisas podem aparecer na minha frente, mas eu nem me toco, eu não consigo perceber aquilo. Mas à medida do momento que eu tenho a vontade de mudar essa chave dentro de mim, a vida vai trazendo para mim situações que me façam pensar, através de pessoas, através de um trabalho, através da escola, enfim, né? A vida vai oferecendo. E aí o despertar aconteceu aqui dentro e eu consigo enxergar aquilo. E aí eu consigo realmente trabalhar. Então dar valor a essa vontade faz com que a gente mude o sentido da nossa vida, né? Trabalhar essa vontade para que se manifeste realmente aqui, nessa escola da vida, tudo aquilo que nós viemos buscar. Não foi pouca coisa que nós viemos buscar, porque quando a gente pensa que esse processo de evolução, né, só isso que nós viemos buscar, mas ele é tão grande, né? Então esse processo de evolução, ele é capaz de preencher completamente a nossa vida. E aí vem as situações, né, trazidas pela vida, né, situações onde você se coloca ao trabalho de Deus, ali ao trabalho do Cristo, né, para que você promova realmente aquele amor através do seu exemplo, das suas palavras, né, do seu dia a dia, do seu trabalho, tá? Às vezes a gente se pergunta e fala, mas eu não consigo, eu não tenho jeito para falar com as pessoas, né? Eu não tenho dinheiro para auxiliar as pessoas, então eu não posso fazer nada pelo outro, eu estou limitado, né? Lembra que na verdade tudo depende única e exclusivamente da sua vontade. Um sorriso que você vai dar para uma pessoa, você mudou a vida daquela pessoa, deu oportunidade para que ela enxergasse a luz através do seu sorriso, através de um aperto de mão, através de uma congregação de ideias ali, né? Então, cuidado com aquilo que a gente busca, né? E quando a gente começa a trabalhar isso dentro de nós mesmos, ela, como se fosse um vulcão, né? Vem cada vez mais aquela vontade. E a gente vai pegando cada vez mais coisas para fazer, né? Nós vamos pegando cada vez mais coisas para realizar na nossa vida, mas são coisas prazerosas, que trazem o prazer verdadeiro, que é o prazer da alma, né? Não é o prazer externo, é o prazer de sentir que você está realmente auxiliando de alguma forma o plano de Deus na sua vida, né? Então, trabalhar isso constantemente. E aí, o que é que eu busco aqui? O que eu vim buscar nesse mundo, né? Na verdade, enquanto espíritos, nós viemos buscar o quê? Uma melhora para o nosso interior. Nós viemos nos melhorar. Para que a gente se melhore, nós precisamos trabalhar algumas coisas, né? Na terra, para que a gente tenha uma plantação linda dessa, né, de flores, de frutos ali, o que precisa? Trabalhar essa terra, né? Colocar o adubo ali naquela terra, remover toda aquela terra, né? Cuidar, irrigar aquela terra, né? E aí nós somos iguaizinhos. E qual que é o adubo que a gente precisa para que a gente possa se melhorar? O Evangelho de Jesus. Esse é o verdadeiro adubo que faz com que a gente revire toda a nossa terra lá dentro e se encontre enquanto um espírito aqui em trabalho de melhora interna, né? Então, buscar a melhora do outro é fora de mim,
não faz parte da minha vida. Eu sei que ele vai melhorar à medida que eu me melhoro, mas o trabalho é aqui, primeiro aqui e depois lá fora, e nós nos preocupamos muito mais com o lá fora, com melhorar o outro, né? Para que a gente se sinta bem. Então, de repente, eu quero que uma pessoa tenha esse ou aquele tipo de atitude. Por quê? Porque me agrada. Mas será que é realmente essa atitude que ele deve ter? Será que eu não preciso aprender a respeitar o outro para que ele manifeste a vida divina que ele tem ali dentro e que pode não ser igual ao que eu tenho para fazer? De repente, a vida é de uma forma diferente, né? Hoje teve no consultório uma senhora que falou assim para mim, que o filho está fora, fez faculdade e tal, tudo, né? E ele está fora, e assim, para ele está muito bom, assim, ele dá algumas aulas, mas ele se sente feliz com aquilo, e ela fala assim, ele não tem uma ambição, né, de outras coisas maiores, tal, tudo. Aí ela falou assim para ele, mas eu converso com ele, e ele fala que ele está feliz, que para ele está tudo bem, então está ótimo. Nós como pais, o que a gente quer? Não, que ele tenha um emprego bom, né, que ele preste um concurso, esteja estável, tal, porque a gente pensa na verdade no bem-estar material dele. Mas será que um bem-estar material traz realmente uma paz interna, né? Uma paz espiritual que ele possa conviver bem com ele mesmo? Será? Ou será que ele tem que ser da forma que eu imagino que deva ser, para satisfazer a minha vontade e não a dele? Então eu preciso tomar cuidado. Quanto é que eu estou interferindo na vida do outro, né? O meu filho maior, ele está no 5º ano da faculdade, e ele fala assim para mim, que a única coisa que ele tem certeza que ele não vai fazer é ginecologia, né? Que é a minha área, né? Eu dou risada, né? Porque assim, né? Tá certo, ele tem que fazer aquilo que está dentro do coração dele, né? E aí eu preciso respeitar. Eu poderia falar para ele assim, não, imagina, você faz ginecologia porque você continua o meu trabalho, né? Já está tudo pronto, tem 11 mil pacientes para você começar a atender, né? E você já começa a vida de um certo patamar. Será que isso vai deixar a alma dele, o espírito dele feliz, né? Não, vai às vezes, né, me tranquilizar, mas de repente ele vai passar os pés pelas mãos, porque não é aquilo que ele busca, né? Então nós precisamos deixar livre para que o outro sinta o chamado que ele tem aqui na vida, e nós precisamos fazer isso. E a outra coisa é que esse chamado não tem idade, ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né? Pode ser bem no começo, pode ser um pouco mais no meio, e isso que venha esse chamado. Nós só precisamos estar atentos, né? E dar atenção para esse chamado, para que a gente possa realmente ser feliz, né? Vocês viram aqui, né, que a gente veio cantar aqui, né? E para mim foi um chamado aquilo, né? Hoje eu adoro isso, né? O coral, ir lá cantar, tal, tudo. Para mim é maravilhoso, um momento de lazer, né? E que eu me realizo com aquilo. E aí, quando eu fui para lá, eu falei assim, mas Jorge, eu acho que não dá, né? Porque eu já estou velho para isso, né? Começar a cantar agora, tal, tudo, né? Gente, é uma coisa maravilhosa quando você descobre algo que traz um sentimento de amor, de paz, de tranquilidade dentro do seu coração. E eu estou dando aula lá em Jaú, e hoje lá eu tenho alunos, né, desde os jovenzinhos ali de 18, 19 anos, até pessoas de 50 anos que estão começando a fazer medicina, né? Por quê? Recebeu o chamado, e agora ele tem a oportunidade de fazer, né? Está certo ou está errado? Quem tem que decidir é ele. Se aquilo está fazendo ele feliz, né? Vá em busca do seu objetivo, trabalhe em cima disso. Aqui também nós precisamos ir em busca do objetivo que nós temos aqui na nossa vida, e não deixar se envolver simplesmente pelas coisas da vida. Aquela história que a gente fala, não dá tempo, eu não tenho tempo disso, né? Agora não dá para eu ler ou fazer esse curso, tal, tudo. Dá sim, desde que a gente realmente queira, nós conseguimos arrumar tempo, né? E a gente consegue fazer as coisas de uma certa forma, que eu saia daqui realizado. Está nas minhas mãos, né? Preciso decidir isso, né? Também aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, lançai para diante o olhar,
quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Quando a gente começa a ter esse sentido de enxergar o espiritual ou a espiritualidade, né? E saber que a vida ela está regida não mais pelas coisas terrenas, mas por uma amplitude bem maior, nós abandonamos aquela questão de depender do que o outro está fazendo, porque essa dependência que nós temos do outro magoa o nosso coração. Quando a gente espera muito que o outro dê sorriso e de repente ele faz uma cara feia, né? Hoje eu falo que assim, eu não me importo, né? Eu acho que se as pessoas querem assim se alegrar, se alegrem. Se elas querem achar ruim ou fazer uma cara feia, o problema é de cada um. Importa o que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Claro, se eu estou no momento lá que eu venho, vamos por aqui, venho aqui fazer palestra, né? E começo a apontar o outro, né? Desdenhando das pessoas, tal, tudo. Eu estou fazendo o meu papel? Não, eu estou apontando erros que eu certamente tenho dentro de mim, mas que eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim, então é mais fácil apontar para o outro, né? Mas lembramos que aqui é um mundo do espelho, e a gente reconhece no outro aquilo que está dentro de nós mesmos. E quando a gente percebe isso, é uma oportunidade de aprendizado para que a gente revise as coisas que estão dentro de nós mesmos. Revise e comece a trabalhar isso, né? Então, olha para diante, lança o seu pensamento para frente e construa as coisas, né? Traga esse processo de reconstrução de dentro de você para a sua vida. E gente, a vida traz para vocês, traz para nós aquilo que nós temos que realizar, o plano que está traçado por Deus, né? Eu vi isso quando essa questão do centro lá do Chico Xavier, né? Que eu comecei a frequentar lá. Na verdade foi através de uma palestra, né? O Seu Adhemar me convidou para fazer uma palestra. Eu estava há uns 10 anos mais ou menos sem frequentar centro espírita. Eu fazia só o evangelho na minha casa, né? Porque eu tinha as crianças pequenas e eles começaram a cobrar muito, porque eu já saía para os plantões, para a reunião das amigas do peito, aí tinha o centro no fim de semana, né? Então, aí eu falei, não, está na hora de parar. E fiquei mais ou menos uns 10 anos só em casa, só com o evangelho em casa, com eles e tal. E aí o Seu Adhemar me chamou para fazer uma palestra e ele me convidou para ficar no centro, e eu acabei ficando. E esse chamado, ele acontece na hora certa, né? Depois de algum tempo que eu já estava lá frequentando o centro, um dia eu estava sentado lá na última fileira, e antes de começar a reunião, o Seu Adhemar, que era presidente do centro, estava mexendo umas coisas lá. E aí eu ouvi nitidamente assim: já pensou se acontece alguma coisa com ele e você tem que assumir isso daqui? Na hora eu falei assim: sai daí, pensamento. E aí não era um pensamento, né? Era um chamado. Porque na semana seguinte, fui para a reunião e foi lá no outro salão. O Seu João chamou eu para fora e falou assim: William, queria conversar com você. Nós conversamos entre nós porque o Seu Adhemar está com bastante problemas de saúde com a família, com o filho e tal, tudo, e ele está difícil dele tocar. E a gente queria conversar se você não fica de presidente do centro, né? Eu falei: olha, é assim, na verdade, isso daí eu já sabia, né? Então eu preciso só que vocês me ajudem, porque eu não tenho tempo, né? Mas vocês me ajudem e nós vamos tocar, né? Eu estou na terceira gestão lá, né, de presidente. Acho que agora eu quero arrumar um sucessor, né? Mas é assim, gente, quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade, ela vai conduzindo a nossa vida. E ela conduz de uma maneira muito simples, muito fácil. Antes de aceitar, eu cheguei em casa, fiz uma reunião com a minha esposa, com os filhos, falei: ó, o pessoal me convidou para isso, para isso, para isso. O que vocês acham? Porque eu vou precisar estar ausente mais tempo aqui. Aí eles já eram maiorzinhos, tal, tudo, né? Aí eles me falaram assim: é o que você gosta? É o que você quer? Eu falei: é. Aí eles falaram para mim: então vai, né? E aí eu fui com o coração em paz, né? E foi maravilhoso, continua sendo maravilhoso.
Então a vida traz aquilo que a gente precisa. Nós precisamos estar alerta às oportunidades que chegam na nossa vida. Porque de repente, quando eu não agarro essa oportunidade de frente, às vezes ela passa e eu não consigo mais enxergar, né? E a vida coloca isso constantemente, né? Chico coloca pra gente, olha, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos, e acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então na nossa vida, vale realmente o que nós vamos realizar de nós, daqui de dentro. As coisas externas, elas vão passar, mas aquilo que eu aprendi e que eu carrego aqui dentro de mim, eu vou levar. Tenha vivido 5 ou 90 anos aqui, aquilo que eu consegui trabalhar aqui dentro, ninguém tira. Eu levo junto comigo. Essa é a minha mala, né? As malas dos tesouros, dos carros, da casa, essas todas vão ficar aqui, né? Mas se eu estiver bem preparado, eu vou até inclusive conseguir soltar realmente essas malas e levar realmente só aquilo que está dentro de mim. Então importa o que a gente vai fazer com aquilo que está dentro de nós mesmos, né? Emmanuel também coloca para a gente: quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Então quando a gente tem algum sofrimento na nossa vida, né, tem uma mensagem por trás daquilo. E nós precisamos descobrir qual é essa mensagem, porque isso vai auxiliar no alicerce que eu estou construindo. Mas quando eu enxergo só o sofrimento, eu vou passar da mesma forma o sofrimento, mas não vou ter aproveitado aquilo. Então eu vou embora, às vezes vazio, com uma dor no peito, né, de todo aquele sofrimento que eu passei. Eu mexo com isso direto, né, na minha vida, né, eu trato bastante aí do câncer de mama, né? Então quantas mulheres não chegam ali para mim, né, com essa doença, com câncer, tal, tudo, né? E é maravilhoso a gente ver como aquilo traz um processo de transformação para aquelas que realmente despertam dentro daquilo e passam a entender que aquilo tem um significado diferente, um significado de mudança dentro da sua vida, né? Ao passo que aquelas que não despertam para isso, continuam carregando assim uma cruz muito pesada, né? A gente que está ali do lado, né, nós tentamos auxiliar para que o outro também se apoie naquilo e continue essa caminhada dele, mas a decisão, ela é única e exclusivamente da pessoa, né? Então nós precisamos estar abertos a isso, né, a esses processos de transformação, e não achar que na verdade esse mundo é um mundo de sofrimento. Para mim não é. Para mim é um mundo de felicidade mesmo, de realizações, né? E eu posso dizer para vocês que assim, eu não nasci no berço de ouro, né? Eu nasci de uma família pobre. Meu pai era funcionário da prefeitura de Bauru, né? Então não tive nada de mão beijada, né? O meu primeiro emprego em Bauru foi na Zona Azul, de olhar os carros na rua. E o segundo foi de trabalhar numa firma de remédio. E aí eu despertei o sentido daquilo que eu queria, de fazer a medicina, e batalhei em cima daquilo. Dentro das dificuldades que a gente tinha na vida, né, eu busquei aquilo que eu precisava, né? Então foi fácil sentar lá, estudar, tal, tudo, para poder passar numa faculdade pública, tal, tudo. Não foi fácil, mas era o meu objetivo e era realmente, acho que, o plano de Deus para mim, né? Porque eu lembro que depois que eu já fazia medicina, eu lembrava disso, né? Que quando eu entrava no hospital, na Beneficência Portuguesa, por exemplo, para visitar uma pessoa, alguma coisa assim, né? Eu me sentia médico. Era muito engraçado, porque parecia que eu era médico, né? Mas eu não estava nem pensando nisso, porque era adolescente ainda, né? Mas quando eu me dei conta disso, depois eu pensei, né? Eu já vivenciava isso dentro da minha vida, né? E as coisas não vêm por acaso, elas vêm de acordo com aquilo que você tem que realizar na sua vida. Então, dentro daquilo que nós estamos fazendo hoje na nossa vida, dá o melhor de você. Dá o melhor de você para vender uma peça no balcão,
para limpar uma casa, né? Para fazer tudo aquilo que realmente vale a pena, né? Nesse trabalho que eu falei para vocês, da farmácia lá, né? Era um galpão enorme, com um chão preto de grafite, né? E a gente tinha que todos os fins da tarde passar pano molhado, úmido naquilo, porque levantava um pó, né? A gente tinha que passar um pano naquilo. E quem vinha ajudar a gente a passar o pano era só o dono daquilo, né? O seu Toninho, que eu falo até hoje, que ele foi um exemplo para mim de humildade, porque ele pegava um rodo na mão e passava o rodo com a gente ali, ensinando para a gente, né? E ele era só o dono, podia estar lá no ar-condicionado dele, tranquilo, né? E ele vinha lá fazer isso com a gente. Então a vida coloca para a gente essas lições, mas nós temos que estar abertos a entender essas lições, né? Do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Às vezes a gente encontra pessoas assim, felizes, né, com a parte material, com tudo aquilo que eles têm, né, com toda a polpa, tal, tudo, estão envolvidos numa aparente felicidade, mas que de repente dentro está vazio. Então é muito melhor que nós estejamos realmente recheados desse amor, dessa paz, dessa felicidade, e que isso possa repercutir, né, ao longo aí de todo o nosso campo vibratório, que as pessoas também possam se beneficiar disso, de encontrar, né, uma ponta ali de estímulo para que elas também possam rever muitas coisas na vida dela, né? Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas. Olha que legal. Então isso já existe dentro de nós, de cada um de nós, você queira ou não. Então essa centelha divina, ela existe dentro de cada um de nós. Nós tenhamos esse reconhecimento ou não, ela está lá. Mas quando a gente reconhece, ela vem à tona, né? Então isso já existe dentro de nós e que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o bem e para o belo. Então, através do reconhecimento dessa centelha divina, desse amor divino que está dentro de nós, nós vamos expandindo isso e a gente vai vivenciando isso na nossa vida. Transformamos a nossa vida completamente e daqueles que estão ao nosso redor também. A vida passa a ter um outro sentido, né? Hoje eu olho para a vida todos os dias quando eu acordo de manhã e eu vou sair para trabalhar, eu olho para aquele dia e agradeço realmente pela oportunidade de estar mais um dia aqui, que eu não sei se no outro eu vou estar, mas eu agradeço aquele que eu estou, né? E vivencio aquele que eu estou tendo agora, né? Faço as orações para os meus filhos, para minha esposa, para todo mundo, tal, tudo, né? E agradeço a Deus pela oportunidade de Ele ter realmente se manifestado na minha vida, né? De eu ter entendido esse amor de Deus ali dentro da minha vida, e aí começar a trabalhar isso para que Ele multiplique cada vez mais. E eu faço esse processo de conexão com essa vida divina. Quando a gente começa a se harmonizar com isso, com essa força energética, nós passamos a ter essa conexão direto, 24 horas. Então a nossa oração passa a ser não o momento que a gente para orar, mas ela passa a ser a vivência que nós estamos tendo todos os momentos da nossa vida. Cada momento que eu estou tendo na minha vida é uma oração. Então olha como é que nós estamos orando, bem ou mal, né? Nós estamos proferindo palavras boas, positivas, fazendo o processo de ligação positivo, ou nós estamos também fazendo uma oração negativa, nos ligando da mesma forma com o negativo? Nós temos que decidir, né? Está nas nossas mãos, né? E aí a gente lembra, né? O mestre Masaharu Taniguchi da Seicho no Ie, ele falava para a gente assim, né? Quando eu fecho a mão, ela se torna um ponto só, mas quando eu abro, ela se torna o todo. Então quando eu me abro para a vida, eu manifesto a vida de Deus em mim.
e aí ela se torna um todo. Eu consigo congregar tudo aquilo que está ao meu redor, né? Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam na nossa vida se eu fico lá dentro de casa, embutido, fechado. Não vai acontecer. Mas no momento que eu decido trabalhar dentro de mim mesmo, no momento que eu decido traçar novos objetivos de vida, tanto materiais quanto espirituais, a vida responde para mim. Ela traz pessoas que me trazem aquilo que eu preciso, traz as experiências que eu preciso, né? E aí a gente precisa aprender a olhar por aquilo, né? É muito engraçado que nessas palestras, né, quando a gente está fazendo essas palestras, nós também estamos tendo as orientações, né? As orientações para a gente, sabe? Ó, tá vendo aqueles sinais de alerta que fala, tá vendo aquilo que aconteceu? Era para você ter pensado assim, né? Porque de repente a vida traz algumas coisas para a gente ali, e às vezes o nosso eu, né, se fecha para aquilo, fala, não é a hora certa, aquilo não, né? Nós precisamos estar abertos e entender os recados que a vida está nos dando ali, né? Então, quanto mais te convences de que pode ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais facilidades chegam a ti. Porque é isso, é como se a gente preparasse ali o nosso terreno para agora germinar realmente as flores, os frutos, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida, né? No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa da prática do bem ou no cultivo de vícios, ergue desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Nós então nos cobrimos dessas barreiras e não deixamos manifestar aquela vida verdadeira ou a felicidade verdadeira que está ali, né, no nosso caminhar. A gente se fecha para isso. Então, gente, está nas nossas mãos, né? E eu falo para vocês, ó, quando a gente está ouvindo, às vezes uma palestra, fazendo um curso ou alguma coisa, tal, tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chegar em casa é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Eu sempre fiz isso. Eu aprendi alguma coisa, eu chegava em casa, eu ia praticar aquilo, mental ou alguma coisa, né, que eu tinha aprendido num curso, tal, tudo, eu vou praticar aquilo. Por quê? Porque eu quero saber se dá certo mesmo, né? Ou se só estão falando porque estão falando, né? Então, nós vamos testar isso. Então, ouse tentar realmente fazer aquilo que você deseja. Abra as portas da sua vida, não se fecha dentro daquilo, não se fecha dentro da coisa que você acha limitada, porque você é um ser ilimitado, está pronto para essa vida. Então deixe que realmente essa vida divina possa fluir através de você, e que você possa ser um instrumento da manifestação de Deus aqui nessa escola da terra. Isso não quer dizer que nós devemos ser carolas, né? Ficar toda hora falando ou para o outro, não faz isso. Não, é através do seu exemplo, né? Aí a gente não fica chato, a gente mostra para o outro, né, através do nosso exemplo, e ele aprende naturalmente. Então vamos despertar para essa vida, né, esse valor realmente que nós temos. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação para o próprio amanhã. Cada dia nós estamos preparando como é que vai ser a nossa vida amanhã. Quando você deita para dormir, com aquele boleto que vai vencer amanhã, né? Mas aí você deita com aquela cabeça atormentada, porque não tem o dinheiro para pagar aquele boleto, tal, tudo. Como é que você acorda no outro dia? Muito mal, né? Nós acordamos com a nossa mente fechada, já lá trupicando na cama, xingando né? E porque tudo está ruim. Mas quando eu vou deitar, eu tenho que buscar as resoluções, não aqui, lá em cima, com Deus, né? Deus é a fonte de tudo, e eu sou herdeiro de Deus aqui nessa terra. Então eu faço essa conexão divina, abro a minha mente e a vida responde para mim.
De repente, a vida coloca na minha frente uma pessoa que vai me trazer algum benefício lá, que vai me auxiliar naquilo que eu estou precisando. Então, mas eu preciso estar aberto. Quando eu me fecho, não consigo enxergar isso, né? Então, trabalha isso, né? Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Então, a vida coloca realmente as oportunidades. Nós só precisamos querer enxergar. E aí entra o quê? A nossa vontade. A nossa vontade de querer realmente participar desse grande processo de renovação da vida. E não se fechar dentro de si mesmo. A gente precisa realmente ousar a fazer, né? Querer experimentar isso, né? Se eu me fecho dentro de mim mesmo, eu não vejo acontecer. Mas quando eu realmente quero, eu vou em busca daquilo, né? Esses dias atrás, 3 semanas atrás, chegou uma paciente no consultório com um câncer de mama, nessa região aqui, bem grande, 95 anos a paciente, tem marca-passo, 95 anos, né? E aquele negócio estava grande e já ia vir para fora, né? Eu falei, conversei com ela, né? E é uma querida, eu adoro ela, tal, tudo, né? Falei para ela, olha, nós temos sérios riscos, porque a gente tem marca-passo, tem essa idade, tal, tudo. A gente tem sérios riscos. Pode acontecer de ir operar, né? E de repente ficar na mesa, né? Porém, é uma oportunidade que nós temos, né? A gente precisa definir o que é que nós queremos. Ela falou assim para mim, né? Doutor, faz o que o senhor acha que tem que fazer, eu confio no senhor. Eu falei, então nós vamos operar. Marquei a cirurgia, nós operamos faz 2 semanas, né? Essa semana ela foi no consultório para eu olhar como tá perfeito, não tem nem uma deiscência, nada, né? E ela tá maravilhosa, né? E ao passo que se não tivesse feito aquilo, tudo iria vir para fora e causar um mal muito grande depois. Então a gente precisa se dar a oportunidade. A vida coloca para a gente as oportunidades, mas nós precisamos querer pegar ou não, né? Está nas nossas mãos. Aquele que está pegado ao ego está vazio do sagrado. Olha que importante isso, né? Quando a gente está olhando só para as nossas coisas ali, apegado às nossas coisas, ao nosso ego, né? Nós estamos vazios do sagrado. Por quê? Porque o sagrado, ele não se alimenta do ego. O sagrado se alimenta do amor. Então, à medida que eu me abro para o amor, eu me encho do sagrado. Aquele que se liberta desse ego, né, descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Porque quando nós nascemos, quando nós fomos criados enquanto espíritos, né, nós tivemos a essência divina colocada dentro de cada um de nós. Então, quando a gente solta todo aquele ego, a gente enxerga essa essência divina. E aí ela se manifesta na nossa vida, à medida que eu realmente desejo e coloco em prática, né? André Luiz, não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo. Muitas vezes nós fazemos isso, né? As coisas não dão certo, e aí a gente se desanima, fecha tudo, fala, não vou mais, tal, tudo. Cuidado, né? Às vezes a vida te está dando uma oportunidade de repensar a forma de agir. Tinha uma colega que falava assim para a gente, né? Na época da gente prestar a prova de residência, né? Ela falava assim, no fim tudo dá certo, se não der certo é porque ainda não é o fim, então vamos, tem que dar certo, né? Então é isso mesmo, né? A dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorarmos em habilitação e resistência. À medida que eu passo as dificuldades, eu vou tendo mais bagagem. Bagagem para quê? Para ensinar o outro que está do meu lado, para exortar o outro, para dar a mão para o outro que ainda está ali embaixo e trazer para cá. É exatamente isso. Quando eu me coloco numa posição de pedestal,
que eu sou superior, eu não enxergo, né, nada, né? Mas quando eu volvo os meus olhos e vejo que tem outros tentando, eu estico essas mãos e consigo auxiliar para que ele também venha, porque na verdade todos nós somos galhos da mesma árvore, né? Então a gente precisa que todos esses galhos recebam realmente essa seiva de amor que Jesus nos traz, né? E Hamed também, no mundo, um modo de entender, somente seremos felizes quando conseguirmos entender a nossa primordial missão na Terra. Fomos criados para amar e ser amados. Pode ser que em muitas ocasiões não possamos escolher as situações e as ocorrências externas da vida, mas com certeza sempre poderemos optar pela única maneira sensata de enfrentá-las, com amor. Quando a gente enfrenta as situações com revolta, tudo fica muito pesado, mas quando eu enfrento as situações com amor, ela vem lapidada realmente de uma mansuetude que eu consigo ir trabalhando aquilo dentro da minha vida para manifestar o melhor possível. Kardec, né, coloca para a gente: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Às vezes a gente ouve dizer: a felicidade não é deste mundo, né? Então eu fico pensando que eu tenho que morrer para ser feliz lá do outro lado. Não, gente, a felicidade é aqui mesmo, né? Ela não é desse mundo, é colocada não é desse mundo, porque ela não é desse mundo matéria. Mas quando eu me engajo enquanto ser espiritual num despertamento, eu passo a viver essa felicidade agora, aqui no meu dia a dia, porque Deus criou o mundo e viu que tudo estava muito bom. Por que eu tenho que mudar tudo? É só a mim mesmo que eu tenho que mudar, não é fora, não é o outro, né? Estou buscando o lado errado, né? O mais importante então a fazer, as transformações que precisam operar em sua vida parecem difíceis, mas ela necessita apenas de ter maior atenção e dedicação no estudo de si mesmo, sem desgastes desnecessários. Ou seja, olhar para dentro de nós e perceber: olha, fui ranzinza mesmo com aquele assunto, preciso trabalhar isso, fui intransigente com aquilo, preciso melhorar isso, e ter mais do que isso, a coragem de mudar. Sabe aquele negócio do dar o braço a torcer, né? Que de repente você conversa com uma pessoa, tal, ela te falou alguma coisa, você encarou de uma forma diferente, aí você fica bicudo e não pede perdão, não pede desculpa, fica realmente querendo alimentar aquilo. Abandona isso, porque só quem está se prejudicando é você mesmo. Quando você abre esse coração para o amor, as coisas se transformam ali dentro. Fazer isso diariamente para aprender sobre si mesmo, para a gente se reconhecer enquanto espírito aqui, olhar para dentro de mim e aí olhar e falar assim: não, olha, está faltando aquilo ali, você ainda precisa melhorar isso, trabalha isso, e trabalhar mesmo, né? Não pensar assim, deixa para depois. Por quê? Porque pode ser que o depois não chegue, pode ser que depois seja numa outra encarnação, numa outra vida. Então aproveite o despertamento que a gente tem agora e trabalhe agora. Superar o domínio dos hábitos e condicionamentos automáticos fixados por você ao longo do processo evolutivo. Então trabalhar os nossos condicionamentos, né? Não é porque as coisas sempre teve que ser assim. Sabe aquela história que o sofá sempre tem que ficar nessa parede? Aí se eu mudo o sofá, o outro já se incomoda, né? Então não, né? Se precisar mudar o sofá, muda mesmo. Minha sala lá do consultório eu mudo toda, de tempos em tempos. Aí chega para você e fala: nossa, você mudou? Mudei. Aí vem do outro: ah, você mudou? Mudei, né? Põe para lá, põe para cá, né? Porque movimenta energia, né? E faz com que a gente se sinta bem. Então, se nós precisamos às vezes mudar as coisas de lugar, que dirá mudar as coisas aqui dentro, né? Precisamos ter coragem realmente de mudar, experimentar, né? Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Então não adianta eu chamar lá o jardineiro, né, para limpar
o gramado se eu não cuidar depois dele, porque vai crescer a erva daninha de novo, né? Então eu preciso dar essa manutenção, e essa manutenção é dada através da minha perseverança, a minha vontade de todo dia arrancar aquela erva daninha que está brotando lá e jogar fora, para que realmente venha o gramado bonito, né? Preciso fazer isso todos os dias, né? O que é transformação íntima? É um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, libertando-nos das nossas imperfeições e permitindo-nos atingir o domínio de nós mesmos. Então, quando a gente olha para dentro de nós, começa a mudar, transformar algumas coisas, nós vamos tendo domínio de nós mesmos. E aí a gente consegue ter as opções em fazer isso ou aquilo, de certa forma, né? Uma forma certa ou não, né? Então, está ali, para mim, eu preciso decidir. E trabalhe isso mesmo, todos os dias da nossa vida, né? Não deixe para depois, né? E para a gente encerrar, coloquei aqui, né? Lembremos de Santo Agostinho, né? Ele falava para a gente: a prece, ela é um orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Então, gente, a prece é um orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. Então nós precisamos fazer dessa prece não um momento de oração, mas uma vivência na nossa vida. Estarmos constantemente em prece, estarmos ligados a essa espiritualidade todos os minutos da minha vida. Por mais que de repente a gente, né, flutue, não tem problema, reconheceu que saiu, volta de novo e começa outra vez. A nossa vida é assim, tentativas, acertos e erros, né? Como a criança que começa lá a engatinhar e vai começar a andar e que cai 10, 20, 30 vezes, mas ele não desiste. A vontade e a perseverança dele de sair andando e correndo é muito maior e dá resistência para que ele coloque aquilo em prática e consiga alcançar o objetivo dele. Então, a vida nos proporciona isso. Nós só precisamos aceitar isso dentro de nós para que realmente se manifeste na nossa vida. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que cada um de nós tenha a coragem realmente de sempre tentar novamente. Boa noite. Que beleza, não é, gente? Quando ele chegou, eu falei, mas que menino lindo. Desculpa, viu, doutor? Muita liberdade, né? Mas ele é lindo realmente, por dentro e por fora. Obrigado. Gratidão pela sua presença aqui. E vocês perceberam quantas obras ele buscou para compor essa palestra? Eu tenho certeza que ele não achou completa no Google e nem no Shopee, veio para ele. Teve que trabalhar bastante para montar todos os detalhes que ele ofereceu aqui. Perceberam? O Evangelho, não está aqui o nosso Evangelho, mas o Evangelho para nós é um tudo, né? Então a gente vai lá, faz o Evangelho no lar, né? Segue direitinho ali. Mas existem outras obras maravilhosas, riquíssimas em detalhes, que vêm compor o nosso aprendizado. Eu lembro que, não sei quem, sugeriu a dona Neuza que ela lesse o Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Não é, dona Neuza? Então ela foi enriquecer o conhecimento dela por algo que talvez estivesse ali causando algum desafio. Então todos nós encaramos nossos desafios diariamente, mas nós precisamos realmente deixa os outros falar. Se está certo, está errado, não importa. Vamos fazer a nossa parte, ter determinação, né, de fazer aquilo que tem que ser feito, senão nós não vamos sair do lugar. É isso?
Ou não? Eu acredito assim. Então, não tem problema se nós caímos mesmo, muitas vezes. O problema é ficar no chão e não se levantar. Então, o desafio não é cair, é saber se levantar e dar a volta por cima. Então, agradeço profundamente a vossa presença. Ele é ocupadíssimo. Espero que o Senhor sempre arrume um tempinho para vir aí nos brindar com tanto ensinamento, viu? Gratidão, que Jesus abençoe a vossa vida, de sua família, viu? E tem aqui, pelo que nós conhecemos, uma feliz existência. Maravilhosa, né? A presente reencarnação. Então não encaremos aí como uma coisa ruim, algo penoso na nossa vida, mas um desafio maravilhoso. Nós estamos vivendo no melhor tempo da nossa vida espiritual. É agora, nessa presente encarnação. Então que Jesus nos abençoe. Agora nós vamos para os passes magnéticos. Nós temos várias oportunidades de ajuda na nossa vida para que nós possamos ganhar energia e ir melhorando a cada instante. O passe é uma forma de melhora. Temos a água fluidificada, a presença na casa espírita, né? É um prazer para nós receber a todos aqui. Onde quer que você encontre oportunidade de ir, e nossos irmãos estão trabalhando. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.